Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Ontem eu fui ajudar na igreja um pouquinho. Eu ganhei esse livro lá, A Fé Cristã. Aí eu queria ler, antes de eu falar do catecismo, eu queria ler um pedacinho aqui para vocês dele, fazer uma pequena reflexão sobre a fé cristã e Trindade Santa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é sexta-feira, né, meus irmãos? Começando a se preparar para o fim de semana, para o descanso. A fé cristã e Trindade Santa. Definindo a fé. O documento do Concílio Vaticano II, 21º concílio da história, legou-nos 16 preciosos documentos chamados Documento do Vaticano II. Entre esses documentos conciliares, encontraremos um muito especial sobre a divina revelação ou sobre a palavra de Deus e a constituição dogmática. Dei verbo. Logo no início do documento 2, temos a seguinte afirmação. O Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos e como eles se entretêm por convidá-los à comunhão consigo e nela os receber. Se a Deus cabe esta iniciativa de entrar em comunhão com os homens e chamá-los à intimidade divina, por consequente, cabe ao homem uma tomada de posição, uma resposta pessoal e livre, frente a este convite divino. O Catecismo da Igreja Católica diz, comentando esse texto, a resposta adequada para este convite divino é a fé. Pela fé, o homem se entrega a Deus, pois o justo viverá pela fé. Ora, para que se dê o consentimento interior a Jesus Cristo, o ato de fé em nós requer que tenhamos um profundo crescente conhecimento de Jesus, e este nos vem pela leitura e interiorização do Evangelho à sua palavra, pela oração, por nossa intimidade com Ele, especialmente no recebimento do sacramento da Eucaristia. Há, pois, necessidade de um conhecimento melhor da pessoa de Jesus e de sua missão. E este conhecimento não é simples formação, mas deve ser traduzido numa experiência íntima e mobilizadora, num encontro que dê sentido à vida das pessoas. A fé cristã, em sua raiz na Trindade Santa, em sua revelação feita em Cristo Jesus, convidando o homem ao consentimento pleno de que se revela e no que Deus revela, a Igreja nos confirma este conteúdo revelacional, assegurando e garantindo sua integridade. Ou outra definição. A fé é a virtude teologal, pela qual cremos em Deus e em tudo que nos disse e revelou, e que a sua Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas é morta a fé sem obras.
Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo de seu corpo. Esta resposta humana é dada com todo o ser do homem, sua inteligência, sua vontade e plena liberdade. Em Romanos 1, verso 5, vemos como a fé submete o homem ao seu Deus, de forma obediencial. E é o que a Escritura chama de obediência da fé. Na Bíblia, encontramos em Gênesis 15, versículo 6, a figura de Abraão. Ali encontramos como que o primeiro ato de fé bíblico. Abraão confiou ao Senhor e o Senhor lhe imputou para a justiça. São Paulo retornará esse tema da fiel fiducial e dirá no Novo Testamento que, operando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Ele não vacilou na fé. Por esta fé que lhe foi imputada e em conta da justiça, Abraão não se tornou como que o pai de todos nós, ou em outras palavras de Paulo, na carta aos Gálatas, só quem tem fé é filho de Abraão. O que é esta obediência de fé? Está perguntando. É submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Se a fé é a adesão pessoal do homem a Deus, é ao mesmo tempo e inseparavelmente o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. É só em Deus que se deve ter total confiabilidade. A fé é uma resposta de obediência de Deus. É meu sim, humano a Deus, a Ele mesmo e ao que Ele me revela em Jesus Cristo. Assim se torna minha fé uma fé cristã. É Cristo e seu Espírito. Essa é a identidade da fé, que se caracteriza como cristã. E, em Cristo, Deus revela toda a fidelidade e seu amor. Nele, Deus é veraz e sua promessa se cumpre. Em outras palavras, podemos crer em Deus, sabendo que Deus é veraz, verdadeiro, confiável e nele não pode haver engano. A Ele e ao que Ele nos revela, podemos ceder de forma obediencial e total. Na encíclica Fides et Ratio, lemos a propósito. Assim, a fé se fundamenta no testemunho de Deus e conta com a ajuda sobrenatural da graça. Pertence a uma ordem de conhecimento diversa da do conhecimento filosófico. De fato, este assenta sobre a percepção dos sentidos, sobre a experiência e move apenas com a luz do intelecto. A filosofia e a ciência situam-se na ordem da razão natural, enquanto a fé, iluminada e guiada pelo Espírito, reconhece na mensagem da salvação a plenitude da graça e da verdade. Está lá em João 1, versículo 14. Que Deus quis revelar na história de maneira definitiva, por meio de seu Filho Jesus Cristo, o documento da CNBB sobre catequese renovada nos lembra que acolher a palavra, aceitar Deus na própria vida, é dom de fé. E a fé não é somente uma adesão intelectual, um conhecimento da doutrina de Jesus. Ela é uma opção de vida, uma adesão de toda pessoa humana a Cristo, a Deus e seu projeto para o mundo. Falando-se de acolher a palavra de Deus proclamada, o Papa Paulo VI, em sua obra A Evangelação no Mundo Contemporâneo, comenta: nunca será demasiado acentuar depois o alcance e a necessidade de pregação. Essa lei estabelecida outrora pelo Papa Paulo conserva ainda hoje todo o seu vigor. Sim, a pregação, a proclamação verbal de uma mensagem permanece sempre com disposição. Fala-se hoje em superação
em civilização da palavra, a qual se tornou ineficaz e inútil, e se fala em viver na civilização da imagem. O cansaço provém de tantos discursos ocos. A palavra continua a ser sempre atual, sobretudo quando ela for portadora da força divina. É por esse motivo que pertence também com a atualidade e axioma de São Paulo. A fé vem da pregação, é a palavra ouvida que leva a acreditar. Linda mensagem. Agora eu vou ler meu catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Eu parei na página 582. Tenho certeza se é, porque senão depois fica lendo duas vezes. 582, que fala da família e o reino. Embora os vínculos familiares sejam importantes, não são absolutos. Da mesma forma que a criança cresce para a maturidade e autonomia humanas e espirituais, assim também sua vocação singular que vem de Deus se consolida com mais clareza e força. Os pais respeitarão esse chamamento e favorecerão a respeito dos filhos em segui-lo. É preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é a de seguir Jesus. Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus, de viver conforme sua maneira de viver. Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os pais aceitarão e respeitarão com alegria a ação de graças e o chamamento do Senhor a um de seus filhos para segui-lo na virgindade do reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. As autoridades da sociedade civil. O quarto mandamento ordena também que honremos todos aqueles que, para nosso bem, receberam de Deus autoridade na sociedade. Esse mandamento ilumina os deveres daqueles que exercem a autoridade, bem como aqueles que por ela são beneficiados. Deveres das autoridades civis. Aqueles que são investidos de autoridade devem exercê-la como um serviço. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. O exercício de uma autoridade é moralmente limitado por sua origem divina, por sua natureza racional, por seu objeto específico. Ninguém pode mandar ou instituir o que é contrário à dignidade das pessoas e à lei natural. O exercício da autoridade viva tornar-se manifesta uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos, que os superiores exercem a justiça distributiva com sabedoria, levando em conta as necessidades e a contribuição de cada um, e tendo em vista a concórdia e a paz. Zelem para que as regras e as disposições que tornarem não se induzam à tentação, opondo o interesse pessoal ao da comunidade. Os poderes políticos devem respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Exercerão humanamente a justiça no respeito pelo direito de cada um, principalmente dos familiares e dos deserdados. Os direitos políticos ligados à cidadania podem e devem ser concedidos segundo as exigências do bem comum. Não podemos ser suspensos pelos poderes públicos sem motivo legítimo e proporcionado. O exercício dos direitos políticos e destinado ao bem comum
da nação e da comunidade humana. Deveres dos cidadãos. Aqueles que estão sujeitos à autoridade considerarão seus superiores como os representantes de Deus, que os institui ministros de seus dons. Subordinai-vos a toda autoridade humana, por amor ao Senhor. Conduze-vos como pessoas livres, mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, sede servo de Deus. A leal colaboração do cidadão inclui o direito e, às vezes, o dever de apresentar suas justas reclamações contra o que lhes parece prejudicial à dignidade das pessoas e ao bem da comunidade. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, em espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem de caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exige que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política. A submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bem, como exige moralmente o pagamento de imposto, o exercício do direito do voto, da defesa do país. Daí, a cada um que lhe é devido, seja imposto, seja taxa, ou também o temor e o respeito. Os cristãos residem em sua própria pátria, mas como peregrinos, cumprem todos os deveres de cidadão e suportam todas as suas obrigações, mas de tudo desprendido. Como estrangeiros, obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida superam as leis. Tão nobre é o posto que lhe foi por Deus otorgado, que não lhes é permitido desertar. O apóstolo não exorta a fazer orações e ações de graça pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. As nações favorecidas devem acolher, na medida do possível, o estrangeiro em busca da segurança e dos recursos vitais que não pode encontrar em seu país de origem. Os poderes públicos zelarão pelo respeito do direito natural que põe o hóspede sob a proteção daqueles que o recebem. Em vista do bem comum de que todos que estão encarregados, as autoridades políticas podem subordinar o exercício do direito da imigração a diversas condições jurídicas, principalmente com respeito aos deveres dos migrantes para com o país de adoção. O migrante é obrigado a respeitar com gratidão o patrimônio natural, material e espiritual do país que o acolhe e obedecer às leis e a dar sua contribuição financeira. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando estes preceitos forem contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou dos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência e às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias à da reta consciência, funda-se na decisão entre o serviço de Deus e o serviço da comunidade pública. Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está lá em Mateus, versículos 21. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Atos dos Apóstolos 5, versículo 29. Se a autoridade política, exorbitando de sua competência, oprimir aos cidadãos, este não recuse o que é objetivamente exigido pelo bem comum. É lícito, contudo, defender seus direitos e os de seus concidadãos contra os abusos do poder, guardado os limites traçados pela lei natural e pela lei evangélica. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo
se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições. Primeiro, em caso de violações indubitáveis, graves, prolongadas de direitos fundamentais. Segundo, depois de se terem esgotado todos os outros recursos. 3. Sem provocar desordem piores. 4. Que haja fundada esperança de êxito. 5. Se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. A comunidade política e a igreja. Toda instituição se inspira ainda que explicitamente numa visão do homem e de seu destino, da qual derivam os próprios critérios do juízo, a própria hierarquia de valores, a própria linha de conduta. A maior parte da sociedade tem referido suas instituições a certa permanência do homem sobre as coisas. Só a religião, devidamente revelada, reconheceu claramente em Deus, Criador e Redentor, a origem e o destino do homem. A Igreja convida os poderes políticos a refletir seu julgamento e suas decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. A sociedade que ignora essa inspiração ou a recusa em nome de sua independência em relação a Deus, são levadas a procurar em si mesmo ou a tomar de uma ideologia seus referenciais e seus objetivos, não admitindo que se defenda seu critério objetivo do bem e do mal. Arrogam a si, sobre o homem e sobre seu destino, um poder totalitário, declarado ou dissimulado, como mostra a história. A Igreja, que em razão de seu munus e de sua competência, não se confunde de modo algum com a comunidade política. É ao mesmo tempo sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A Igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos seus cidadãos. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas, empregando todos os recursos, somente a esses que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações. Eu vou resumir. Honra teu pai e tua mãe, de acordo com o 4º mandamento. Deus quis depois dele honrássemos. Eu quis que depois dele honrássemos nossos pais e os que ele, para nosso bem, investiu de autoridade. A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges, a procriação e a educação dos filhos. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Os filhos devem a seus pais respeito, gratidão, justa obediência e ajuda. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, na fé, na oração e em todas as virtudes. Têm o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais dos seus filhos. Os pais devem respeitar e favorecer a vocação dos seus filhos. Lembrem-se e ensinem que a primeira vocação do cristão consiste em seguir a Jesus. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições do exercício de sua liberdade. É dever dos cidadãos trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade em respeito da verdade, da justiça, solidariedade e da liberdade. O cidadão está obrigado, em circunstância, a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando contrária às exigências da ordem moral. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa sociedade baseia-se seus juízes e sua conduta numa visão do homem e de seu destino, sem as luzes do Evangelho a respeito de Deus
do homem, a sociedade e do homem. A sociedade facilmente se tornam totalitárias. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.